né, você não quer aparecer lá, dar uma palhinha pra gente do que você sabe, não precisa ser sobre criança, mas sobre toda essa comunidade, né, porque indígena, a criança faz parte de toda uma comunidade indígena. Então, Igor, você tem a palavra aí para fazer sua apresentação, tá? Beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, né? E também já adianto também que não tenho tanto conhecimento ainda, estou trabalhando bastante nele, elaborando bastante ele. E aí eu só vou pedir uma participação do pessoal, fazendo um favor, tá? Gostaria que vocês fossem respondendo à medida que eu vou perguntando, para a gente, que eu gosto de trabalhar um pouco assim, de ter uma ideia sobre qual é o conhecimento de vocês, prévio, e a gente trabalhando ele em cima disso, tá? Então, são algumas reflexões que eu tenho feito com o meu orientador, que a gente vem trabalhando tudo, e aí no final a gente conversa um pouquinho mais especificamente sobre a violência, e depois eu vou mostrar alguns dados do que a gente já coletou para a dissertação. Então, quando a gente fala em violência, o que que vocês pensam? Como que vocês definem violência? Agora é a hora de abrir o microfone e responder. Quem escrever no chat, eu leio aqui. O que é violência, gente? Dor, Dor. agressão. Uhum. Eu entendo a violência, tipo, eu como assistente social, eu entendo a violência também como uma forma de quebra de direitos, assim, tipo, violação aos direitos, né? Acho que isso também é uma forma de violência, né? Essa violação. Uhum. Sim, sim. Eu posso participar? Claro. Pode? Seria uma forma de coergir, de obrigar alguém na base da força mesmo, enfim, na base da intimidação. Legal, sim. Mais algum? Não escreveram nada. Eu ia falar sofrimento. Sofrimento. Certo. Eu trabalho com a base de um texto da Minayo, de 2007, onde ela vai discutir o que é violência a partir do conceito de saúde na área da saúde, tá? Ela traz aí algumas considerações. E o primeiro dele é que a gente tem que caracterizar a violência pelo período histórico que a gente está falando, né? O que é violência hoje, no século 2021, nos anos 2020, não necessariamente é a violência que era no século XV, que era ali na década de 90 e tudo mais, né? A gente tem que entender como que vai se desenvolvendo uma sociedade, né? E como que isso também vai acabar influenciando de qual é a compreensão e qual que é a definição que a gente tem de violência. Tem aí avanços, podem haver talvez retrocessos, a gente não sabe, a gente partir de perspectiva de quem, né? Que a gente está falando que a gente vai caracterizar essa violência, tá? Acho que é muito importante a gente também ter isso, não esquecer dessa perspectiva. É do oprimido ou é do opressor, tá? E um outro ponto é que é uma violência ela é complexa, né? E uma relação que a gente está construindo um pouco na dissertação é que essas determinações são entrelaçadas. Elas se retroalimentam, basicamente assim. A gente não tem como discutir um ponto específico da violência por si só. A gente precisa de uma compreensão transdisciplinar, especialmente quando a gente vai trabalhar aí com população indígena, que a gente aí entra em outras características e especificidades do que é uma pessoa indígena, de qual que é as suas cosmovisões, de como ela se relaciona com a própria questão de cultura, de etnia, tá? E, como o Franco tinha trago, né, a violência, para Minayo, ela fala sobre a dominação. A violência, portanto, ela é inerente à desigualdade e ela sempre vai falar sobre um processo de dominação de um opressor, de um oprimido. Tá? E aí, quando a gente está falando sobre a população indígena, a gente tem que trabalhar com dois contextos. O contexto de aldeamento e o contexto urbano. Tá? O contexto de aldeamento é quando as populações indígenas, pessoas indígenas, residem nas terras indígenas. Tá? Ou não necessariamente residem no contexto mais urbanizado nas cidades. Embora existem, por exemplo, as aldeias urbanas. Aqui em Curitiba é um exemplo deles. Tá? E esse dois tipos de contexto vai trazer marcas ou determinações diferentes de como vai ser essa violência, de como essa violência vai ser expressa. E, inclusive, né, pegando um pouco do que o Franco trouxe, como que a gente vai conseguir lidar com essa violência. Como que a gente vai construir aí uma noção de self, uma questão de personalidade, né, em relação ao próprio contexto em que nós estamos inseridos.
E aí vem a grande parte. Quais são as características da violência aos povos indígenas? Alguém tem alguma ideia do que a gente pode pensar em relação a isso? O que a gente deveria levar em consideração para falar sobre a violência aos povos indígenas? Acho que a primeira coisa que vem na minha mente seria a tomada das terras dos povos indígenas. Uhum. Em que Eu relação... pensaria em apropriação e a desconsideração massiva cultural, assim, também. Uhum. Legal. Uma aluna falou exclusão social, a Nathalie. Uhum. Legal. Eu achei interessante que a Maria Ângela Acho trouxe. que... Pode falar, Franco. Desculpa interromper. Mas geralmente vem também, ao lado do biólogo, uma questão de recurso. Então, os recursos que eram disponíveis para ele agora já não são mais, a água já não é mais potável, enfim, o alimento já não é mais o mesmo, enfim. Então, acho que isso tem bastante correlação com o que a Maria Ângela trouxe sobre as terras indígenas. Qual que é a importância das terras indígenas? Qual que é a importância da demarcação e da homologação de uma terra indígena? Na garantia do viver deles, do dia a dia, eu penso assim, no máximo de tudo, de educação, saúde, dentro da apropriação cultural deles, daquilo que tem significado para eles, né? Porque eu acho que muitos transitam entre a aldeia, mas muitos não, ou muitos podem até transitar porque são obrigados, mas aqui as coisas não são adequadas ao modo de viver e pensar deles, né? Sim. Acho que é importante nisso que a Tainá traz também é uma concepção mais, vamos dizer assim, de individual do próprio indígena e questão da própria comunidade. A gente pode ter uma outra interpretação, que é mais uma interpretação mundial, de macro, que a determinação das terras indígenas fala sobre a preservação do meio ambiente, futuro do mundo, literalmente. Por isso que existe, né, a máxima, o futuro é indígena. E a necessidade e a importância das demarcações das terras indígenas, onde já tem estudos comprovando que as principais áreas de preservação do meio ambiente, como ele é o natural, são nas terras indígenas. E a gente vai entender um pouco mais também, a partir de agora, como que isso se influencia, né? Então, assim, são várias palavras aqui que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala sobre essa violência, e são só algumas das quais eu consegui pensar. Porque também no processo bem recente de que eu venho me apropriando dessas situações. Então, primeiro momento, quando a gente vê todo esse monte de palavras, vocês acham que ela tem ligação, que elas são todas soltas, se pode existir relação entre uma ou outra? Eu acredito que fronteira tem relação com política, tem a ver com capitalismo, tem a ver, né, óbvio, com terras indígenas, etnocídio, genocídio, estão ligadas, né? E acaba tendo suicídio do próprio indígena, porque é uma situação tão difícil, no respeito ao povo de origem da terra, a pessoa pode levar a um suicídio também. Está bem ligada. A meu ver, olhando assim, eu sou leiga totalmente, né, do assunto, mas para mim está tudo interligado. Preconceito, machismo, violência sexual às mulheres indígenas, porque o outro invadiu a terra, não respeita o espaço dela, não respeita a cultura dela. Feminicídio, aí cai no feminicídio bem atual, mas que faz parte da vida delas há anos. Acho que tem bem a ver. Sim. E justamente esse ponto que você trouxe, a gente não consegue separar uma ou outra disso, né? Eu achei bem interessante que você escolheu logo a questão da política, né? Porque eu acho que ela tem uma dupla conotação aí, tá? Tem tanto uma violência política do que a gente entende de violência de Estado, tá? Mas também tem uma violação política quando a gente pensa sobre as lideranças políticas das comunidades indígenas. E aí é muito mais forte ou muito mais determinante, quando a gente fala nessa perspectiva de lideranças políticas, a questão do machismo, a questão do desrespeito às mulheres indígenas que são essas lideranças e que buscam aí um processo de retomada. Tá? O que é essa questão de retomada? É literalmente fazer um movimento para retomar a própria etnia, de retomar esses costumes, de ir contra essa
o etnocídio, de ir contra ao que o homem branco colonizador acabou gerando enquanto consequência a partir da colonização. Essa própria questão da representação do que é um cacique, do que é um pajé, ela não é algo dos povos indígenas. Ela é instituída a partir ali de um processo da ditadura militar, um pouquinho antes, porque o governo se recusava a ter contato com os povos indígenas se eles não tivessem um representante. E como a gente está falando sobre uma ditadura militar, a gente está falando sobre um contexto, obviamente, falocêntrico, sobre a importância do homem. Então, é claro que com quem eles vão conversar, com quem eles vão estabelecer uma linha de comunicação, tem que ser uma representação masculina. E 2 semanas atrás, se eu não me engano, foi lançado o Observatório da Violência à Mulher Indígena do Paraná. E aí eu vou até compartilhar com vocês depois, que eu acho que é bem interessante você terem acesso à carta que foi escrita pela AMIOR, que é a Associação das Mulheres Indígenas Organizadas em Rede do Paraná, onde elas falam um pouquinho sobre isso, da importância também dessa organização, e uma das representantes da AMIOR, ela traz uma informação que atualmente, se eu não me engano, existem 3 comunidades indígenas que estão fazendo esse processo de retomada, de construir a sua própria estrutura societária dentro da comunidade sem essas marcações de gênero. Então, é, de fato, fazer um processo para a origem daquela etnia, né? Sobre uma comunidade mais coletiva, sem a ideia desse representante masculino. E isso está completamente correlacionado com a existência da violência, seja a violência entre indígenas, mas também a violência do homem branco, aí, majoritariamente, né, com os indígenas. E por que essa violência do homem branco e por que ela também está muito mais frequente agora e aonde que ela se torna muito mais recorrente? Vocês têm alguma ideia de onde está sendo bastante recorrente a questão de violência aos indígenas? A gente está acompanhando aí desde o ano passado, na região norte do país. Eu faço estudos com o professor Clóvis, então eu vou ficar quieta, porque não posso. São os povos Yanomamis, né? Está aí classificado enquanto uma crise humanitária dos Yanomamis, que um outro ponto bastante chave, infelizmente, que está acontecendo é um pouco na região sul do Mato Grosso do Sul, ali na região de Dourados. Isso também muito determinado por uma questão aí de apropriação das terras indígenas para desenvolvimento da pecuária, né? E algo que a gente tem acompanhado absurdamente recente, né, é o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. Não sei se vocês tiveram acesso a essas informações, né? Mas por conta do que está acontecendo, várias das comunidades indígenas estão sendo destruídas pelo próprio governo, com uma justificativa de que é para poder dar vazão às enchentes da água, né? Mas aí, se a gente para refletir um pouquinho, com base no que a gente tinha conversado um pouco antes, sobre as terras indígenas, sobre a preservação natural daquele bioma, como ele de fato surgiu há milhões de anos atrás, e a gente passa a entender também o porquê está existindo as enchentes, o alagamento do Rio Grande do Sul e na região onde estão sendo alagadas, que são regiões onde o rio foi sobreposto, então, consequentemente, o rio volta ao seu estado natural, né? Então, essa água não é para chegar nas terras indígenas das enchentes. Então, por que essas terras indígenas estão sendo destruídas? Aí acho que vale a gente pensar sobre a questão de estigma. Qual que era a principal ideia que vinha na nossa cabeça, sei lá nos anos 2000, nos anos 2010, quando a gente ouvia, por exemplo, a palavra índio? Já imaginava, por exemplo, cocar, né? Os adereços deles, aquela coisa bem estigmatizada mesmo, sabe? De que índio fica, enfim, tipo, utilizando penas de
de animais para fazer roupa, toda aquela coisa assim mais básica, sabe? E detalhe, ninguém chamava de indígena, todo mundo chamava de índios. Isso. Ah, não sei o que lá, índio, aquele índio não sei o que. Ninguém mencionava direito a palavra indígena, povos indígenas, comunidades indígenas, né? Uhum. Sim. Eu vou ser bem honesta. Há muitos e muitos anos, quando eu pensava em índio, até porque realmente é a educação que foi nos passada. Eu imaginava sempre não desenvolvido. Desculpa, estou rasgando mesmo. É isso que vem na cabeça de todo mundo. Uma pessoa que não tem cultura, porque a pessoa confunde tudo. Acho que o índio não tem, né? Antigamente, eu sei que as coisas já mudaram, mas vinha em sua mente uma pessoa não tem cultura, não desenvolvido, porque a gente parte do nosso olhar, não do olhar deles. Então, Uhum. a gente partindo do nosso olhar, né? Na época, que claro, as coisas já estão mudando e muito, que bom por isso. Aí olhava, então eles não tinham voz, não tinham vez, sem voz e sem vez. E é por isso que as coisas estão do jeito que estão, né? Sim. Porque eles ficaram sem voz e sem vez, porque partia do olhar nosso e não deles. E eles que são os verdadeiros donos da terra. E você falou do Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul foi criado, foi colonizado por índio. No meio de Porto Alegre tem uma estátua de um índio. Quem representa o gaúcho é um índio. Entendeu? É o índio, sempre foi. Claro, depois ele foi colonizado, mas Uhum. ele que é a maior representação do povo gaúcho, entendeu? Mas assim, eu tô sendo bem honesta, foi exatamente isso que me ensinaram quando eu era criança, entendeu? Foi Mas, isso. Claro, as mas coisas é, mudaram, foi isso. mas é Eu lembro, exatamente aí que eu queria chegar. o que eu Perdão, lembro Mariana. na escola de falar é uma palavra que outro dia eu fui até pesquisar sobre isso recentemente, porque na escola eu acho que a palavra que usavam para se referir aos índios eram povos não civilizados. Uhum. E daí eu ficava assim, né, muito criança, assim, não entendia aquilo, mas eu não entendia muito criticamente esses estigmas. Também a gente se vestia de índio, toda essa coisa que a Maria ela falou. Mas eu lembro disso e de ter voltado a olhar isso recentemente, assim, né? Por que que trazem essa denominação, assim? Sim, sim. E qual que é o nome da aluna que falou agora que não aparece o nome dela aqui completo A agora? Cris e a Mariângela que falaram. Ah, então acho que foi a Cris que falou agora pro final, né? Que ela Sim, traz a Cris. questão de que é algo muito antigo, né? Mas será que é uma compreensão muito antiga? Será que não permanece até hoje esse tipo de compreensão de que indígenas são povos não civilizados, que são povos atrasados e que precisa do homem branco levar a civilização para essa comunidade, para os povos originários? Não sei se você se lembra do discurso que o presidente anterior deu, literalmente falando sobre isso, de que ele tinha que levar o desenvolvimento para os indígenas. E o que significa levar, na perspectiva dele, o desenvolvimento para os indígenas? É fazer com que esses povos originários eles percam direito às suas próprias terras. É fazer com que eles percam direito à sua própria etnia. Que eles não tenham mais contato com a sua língua materna. E o principal mecanismo que isso é feito é a religião. Desde lá da colonização. Quando a gente vai levantando todos esses pontos, né, a gente pode falar sobre os eventos estressores. E a partir desses eventos estressores, como que a gente tem a capacidade de construir uma noção de pertencimento? Como que o indígena se reconhece enquanto indígena, sendo que o que falam sobre o que é ser indígena é uma questão toda enviesada, toda estigmatizada. Esse, por exemplo, é uma questão muito recorrente em indígenas no contexto urbano. Eles não se reconhecem enquanto indígena porque eles não seguem os costumes que foram ensinados a eles na cultura do homem branco do que é ser indígena, que é ser essa civilização atrasada. E aí, como que a gente passa a entender também uma outra questão agora, né, sobre a questão de identidade sexual? Existem indígenas LGBTs. Isso sempre existiu. Só que o que é ser LGBT? Isso é uma invenção do homem branco, do homem europeu e do homem norte-americano. Isso não tem nada a ver com a questão de ser indígena. Com a questão de ser indígena são outros nomes, são outras compreensões. Inclusive,
o único que eu vou conseguir lembrar agora, que é o nome mais fácil que eu consigo me lembrar, são dos povos originários aí da América do Norte, né, mas especialmente ali dos Estados Unidos, que são os dois espíritos. Já ouviram falar um pouco sobre isso? A questão dos próprios povos originários do México também tem essa compreensão de dois espíritos, que é um corpo habitado por dois espíritos, um espírito feminino e um espírito masculino, e convivem tranquilamente com isso. Inclusive, algumas comunidades originárias, né, contexto mais mexicano, essas pessoas são entendidas enquanto deuses, enquanto místicas, que trazem uma bênção ali para a comunidade. Isso, dentro dos povos originários do Brasil, foi completamente perdido. Então, está também no seu processo de retomada de entender o que é ser LGBT. E como que os próprios indígenas, aí mais em contexto de aldeamento, se relacionam com isso. Ou se relacionam com outras questões, como, por exemplo, uma violência doméstica. Quando a gente fala sobre violência doméstica no contexto urbano, a gente tem uma compreensão bem específica do que é o doméstico, que é a casa, o local de residência. Mas quando a gente transpõe isso para o contexto de aldeamento, o que é uma violência doméstica numa aldeia? Quem que perpetra uma violência doméstica no contexto da aldeia? É apenas e exclusivamente uma violência doméstica ou pode ser um outro tipo de violência? Não sei. Está sendo discutido literalmente agora também. Estarem se questionando, até as mesmas mulheres indígenas questionando o que é isso. Ia falar alguma coisa? Bom, acho que não. Só um momento de reflexões. Reflexão sobre isso tudo. Sim, essa é a ideia de hoje. Eu também não consigo trazer muitas respostas para você. E aí, pegando um pouco da questão de fronteira, né? Da gente pensar em regiões específicas também, como, por exemplo, a fronteira do Brasil com outros países. De países que também são marcados pela existência dos povos originários. Como que acontece essa relação entre eles mesmos? Porque é muito comum em algumas etnias, mas, se eu não me engano, elas são mais presentes na região norte, onde os povos originários de uma região ali, elas são o mesmo povo, só que dividido entre Brasil e Bolívia, Brasil e alguma outra, acho que Venezuela, não sei, né? E existe uma fronteira, que é uma fronteira geográfica aí. Que também é uma outra questão bastante importante da gente entender. Como que a compreensão de território para uma pessoa indígena, para os povos originários, não é uma compreensão de território do que a gente tem numa geografia. É uma compreensão muito mais além, mais antropológica, mais de relação com o meio ambiente, com o bem viver. Terça-feira, o André Baniwa vai estar aí no litoral, então eu recomendo muito que vocês assistam a palestra dele, que é ele quem tem o livro sobre o bem viver. Infelizmente, estou tentando ir, talvez eu pegue um BlaBlaCar e chegue aí. Estou pensando. Mas recomendo muito que vocês assistam a palestra, porque ele é muito legal. Tive a oportunidade de ver uma palestra dele uns 3 semanas atrás e foi assim, maravilhosa. Né? E vamos pegar um outro tópico aqui, que é da questão de biomas. Esse é um que eu estou bem interessado em discutir na dissertação, que é o que significa bioma para os povos originários, para uma comunidade indígena. Qual que é a relação? Alguém tem uma ideia? Não? Bom, os biomas, aí eu vou pedir ajuda do Franco, que tem muito mais conhecimento do que eu, né, nessa parte. Os biomas, eles vão determinar, por exemplo, o tipo de vegetação que tem naquele ambiente, o tipo de relevo, o tipo de hidrografia, o tipo de animais que frequentam aquela região, né? E os povos originários, eles são completamente ligados a isso, literalmente, né? As cosmovisões dos povos originários também é determinada por isso. É uma relação mútua. Né? E, por exemplo, a Mata Atlântica praticamente foi devastada por todo o processo de colonização.
Um outro processo que a gente está acompanhando agora de extração e de destruição é da região amazônica, visto que está acontecendo com os povos Yanomamis, a existência dos garimpeiros, das mineradoras, das milícias, que também acontecem a questão de assassinatos dos povos indígenas, né? E a reflexão que eu tenho feito muito agora também, que me suscitou essas ideias muito doidas, é que o bioma ele vai determinar o tipo de extração daquela região. Como que o capitalismo vai se inserir naquele bioma? Consequentemente, esse tipo de extração, esse tipo de atividade capitalista, ela também determina o tipo de violência que aquele povo sofre. O tipo, a intensidade, a frequência. Né? Está muito comum que a gente está comum no caso de recorrente, né, em relação aos Yanomamis. Estupros, violência sexual, contaminação por minérios, intoxicação. As águas estão sendo contaminadas, não está tendo mais acesso à caça, de subsistência, assassinato. Na época da pandemia, né, Igor, faltou medicação fundamental para malária por conta de fake news de medicamentos que seriam usados para Covid, e que daí acabaram não chegando as pessoas que realmente precisavam, acho que a cloroquina, né, que a hidroxicloroquina é uma delas, por exemplo. E daí eles já estavam passando por várias dificuldades e ainda vulneráveis, tendo malária e sem medicamento, né? Uhum. E a gente volta de novo nessa questão política, de qual que era o interesse do antigo presidente, na época da pandemia, em preservar a vida do indígena, a cultura indígena. Sendo que se a gente preserva as terras indígenas, a gente preserva a comunidade indígena, eu não consigo ter acesso a essas terras. Consequentemente, o capital não está presente ali. Não acontece a mineração, não acontece a extração das madeireiras, então não ajuda a economia. Então, quando a gente faz esses processos de entender a violência indígena, a gente também não pode deixar de esquecer essas implicações aí do capital. Tem um artigo que eu achei há pouco tempo que traz justamente que a implicação dos povos originários, quando a gente fala sobre questões indígenas contra o capital, é a reforma agrária. Que a partir da reforma agrária a gente consegue essa questão da demarcação e da homologação das terras indígenas. A gente consegue pensar uma linha de produtividade mais sustentável para o mundo, né? Sem agrotóxico, sem os latifúndios, as monoculturas que acabam com o solo. Depois vem a questão da pecuária e é uma produção, geralmente, se não me engano, 60% da produção de agropecuária e de produtos de alimentação do Brasil são para exportação das grandes empresas. O que, de fato, o brasileiro consome é a produção dos pequenos produtores. Até mesmo essas produções de pequenos produtores, elas já estão contaminadas com agrotóxico porque o solo está contaminado. Quando a gente fala também sobre a contaminação do solo, a contaminação do meio ambiente, a gente está falando de violência aos povos indígenas. Que a gente retoma que os povos indígenas eles vivem da mãe terra, como eles falam. Né? E acho que um bom ponto que eu queria trazer é, depois eu vou passar para vocês o vídeo, tá? Eu mando o link, pensando um pouco aí na questão mais da criança indígena, né? O ano passado, a CESAI aqui do Paraná fez um mini curso sobre saúde indígena, né? E um dos dias, eles trouxeram um relato sobre uma criança indígena em que ela estava desnutrida. Então, foi toda uma mobilização. Tanto... Daqui a pouco eu explico essa parte, eu volto lá. Da CESAI, das pessoas que trabalham no DICEI, também com o SUS, tá? O sistema da cidade, para conseguir fazer com que essa criança fosse nutrida. Quando a gente vai entender o contexto dessa criança, a interpretação que eu fiz, tudo bem, aí eu posso estar equivocada, porque faz tempo que eu não revi também, né? Mas é que a mãe dessa criança, que era uma indígena jovem, não estava preparada para essa criança, ela não queria também essa maternidade, essa é a minha interpretação, tá? E, consequentemente, acabou existindo uma negligência. A gente não está culpando a mãe, porque muito provavelmente a mãe também ela foi vítima de violência, entre outras situações. Né?
E aí, dentro dessa negligência, né, dentro daquela etnia também, a justificativa que o pajé trouxe, o pajé sendo aí a representação do curandeiro, né, do conhecimento, daquela pessoa que tem acesso ao plano espiritual, que faz todas as questões de medicina, de curamento e tudo mais, o espírito daquela criança não queria mais continuar no plano terreno. Ele estava em sofrimento. Então ele queria voltar para o plano espiritual. E aí, o que a gente faz? A gente que é da área da saúde, o que a gente faz com isso? E essa foi a explicação que vocês ouviram na época, a respeito da criança, por parte deles. Isso. Meu Deus, que forte, hein? Meu Deus. Eles estão certos, eles estão errados? Olha, eu acho que eu não trataria do tema como falando que estaria errado, porque eu acho que é desconsiderar uma cultura e uma criança forte que apoie que é necessário. Porque, veja, assim, se não existissem os meios para fazer algum encaminhamento e o prognóstico fosse ruim, é a forma como eles lidam com algumas situações. Mas em a gente tendo contato e tendo essa possibilidade, ao mesmo tempo, o que a gente quer dar o apoio para salvar a criança, né? Então, fica uma dualidade, só que eu acho que a gente não pode fazer uma fala ou tomar um posicionamento diferente do que a gente toma com outras, com as pessoas que não são indígenas, né? E fazer essa mesma relação, assim, né? Eu acho que é uma situação diferenciada. Só que eu nunca passei por essa situação, eu já passei por, não com pessoas indígenas, mas com pessoas com deficiência, né? Uma negligência que acaba sendo não intencional, mas que ela existe de fato para a criança, porque a criança está ali em desnutrição, né? Que era um casal com deficiência cuidando de uma criança. E também a mãe, eu acho que não tinha essa questão de não ter esse vínculo, né? Mas eu acho que a gente não pode falar que está errado, né? Sim, exato, exatamente. É por isso que foi a importância da enfermeira do SEI. Tá? Que a enfermeira do SEI era uma mulher indígena que tinha contato com aquela etnia. Não me lembro se ela era exatamente da mesma etnia agora, tá? E foi todo um movimento dela fazer intermediação. Intermediação entre a mãe e o pajé com o sistema de saúde e o médico que estava atendendo essa criança. E aí a gente chegou num outro encruzilhada, que é como que a gente vai possibilitar que essa criança seja nutrida com base na alimentação dela, com base no que aquela criança come dentro do seu contexto de aldeamento, onde ela vive. Já não é você simplesmente vir para o contexto urbano e você vai comer qualquer coisa. Isso aqui não faz parte da sua alimentação, da sua nutrição. Então, é todo esse processo de ter essa sensibilidade, de ter esse conhecimento, de conseguir fazer esse trabalho de conscientização da mãe, do pajé, de explicar ao pajé o que estava acontecendo, dele, se eu não me engano, ter visto, dele autorizar também, da mãe depois também autorizar o processo aí de tratamento dessa criança indígena, né? E conseguiram recuperar a criança. E depois disso, a mãe desenvolveu uma outra relação com o filho. Então, quando a gente também pensa sobre essas questões, aí é importante a gente levar em consideração também essas especificidades de cada etnia, das suas próprias cosmovisões, da importância de uma interlocução e de uma conscientização entre os serviços. E por que eu falo entre os serviços? No Brasil, a saúde da população indígena ela não é responsabilidade do SUS. Ela é responsabilidade do SAS e SUS, que é um subsistema do SUS. E por que isso foi criado? Porque entendeu-se que o SUS não tinha capacidade para cuidar da população indígena por várias questões aí de negligência, de racismo, de outras violências. E isso especialmente para indígenas que vivem em contexto de aldeamento, que vivem nas aldeias. Então, o SAS e SUS, a partir da CESAI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, ela vai criar os Distritos Sanitários Especiais Indígenas. São 34 no Brasil, sendo que desses 34, 24 são na região norte. Aqui, na região sul, a gente tem 2, o litoral e o interior sul. Tá? E aí entra aquela parte de território. Os 2 distritos, se a gente pega geograficamente e fala região sul, eles vão do Rio Grande do Sul até o Rio de Janeiro.
Sim. Eles pegam uma parte de São Paulo e um pedacinho do Rio de Janeiro. Porque é uma relação antropológica das próprias etnias entre elas, da vivência com aquela terra, do trânsito que eles fazem no território. Né? Então, quando a gente fala da saúde indígena, especialmente nesse contexto de DCEI, CESAI e SASISUS, né? A gente também tem que ter um pouco dessa relação. E aí, dentro do SASISUS, foi criado alguns sistemas, como a UBSI, que é a Unidade Básica de Saúde Indígena. Né? Pode falar, Fran. Está com o microfone fechado. Desculpa interromper, mas a etnia delas também é levada em conta, por exemplo, aqui na região sul tendem a ser mais, pelo menos no litoral, mais guaranis. Isso também foi levado em conta para esse Sim. tamanho tão grande de território? Sim, sim. Ela é preciso ser levada em conta porque também existem algumas etnias que se conflitam. Então, como que a gente vai construir um sistema de saúde que leve em consideração as particularidades de cada etnia e não colocá-las dentro de território sabendo que vai haver conflito entre elas? Então, também ter essa sensibilidade, né, essa compreensão de como conseguir alocar isso geograficamente. Né? Aqui na região sul, falando aí dos 2 distritos, então abrangendo até o Rio de Janeiro, estão classificadas, segundo o IBGE, 10 etnias. Vou tentar lembrar de todas. Xoclen, Caingang, Charrua, que ela apareceu agora, recentemente, no censo de 2022, Guarani, Guarani Kaiowá, Guarani Embiá, Guarani Yandevá, e eu esqueci as outras. Mas, no grande geral, sim, a maioria são guaranis. E aí, temos essas sensibilidades, né, para a gente entender como que todas essas questões são transdisciplinares. A gente precisa ter conhecimento de várias áreas da ciência para a gente conseguir ter uma compreensão e como que a gente vai aí possibilitar a saúde indígena, como a gente vai construir a saúde indígena. Também por isso que está existindo um movimento dos próprios indígenas em que as pessoas, os profissionais da saúde sejam indígenas. Que elas têm maior conhecimento. Você falou sobre aquele exemplo da criança que estava desnutrida, me reportou uma situação que houve no hospital com uma criança indígena que precisou de um transplante de medula óssea. E foi bem complexo fazer a família, né, a família indígena, entender o que era um transplante, porque justamente eu lembro que a situação era justamente essa situação de almas, né? Porque era uma alma que ia se misturar com outra alma e que eles não entendiam isso bem. E para nós, os profissionais também, eu estou sendo bem franca, né? A gente entendia muito bem. Né? E a parte alimentar também criou um impasse danado, porque a criança não conseguia se alimentar de tudo que era ofertado, porque não é a realidade dela, e ela precisava se nutrir. Imagina um transplante, quando, né, aceitaram. Então foi bem complicado, e eu estava no meio dessa equipe aí, vivenciando isso. E agora, sim, você explicando isso tudo, as coisas ficam ainda mais claras para mim, né? Justamente se a gente tem um profissional da saúde que faz essa ponte, né, entende muito melhor do que nós, fica um pouco mais fácil, né? Porque imagina, a criança veio de uma região aqui do Rio Grande, né, que eu me lembre da área ali de Cascavel, acabou vindo sozinha, porque a mãe tinha os outros filhos e não queria deixar lá na tribo, e aí não foi autorizada justamente, eu lembro bem, pelo cacique, né, não foi autorizada, para você ver o movimento que foi, um movimento fortíssimo. Depois que a mãe veio ficar com a criança, quando foi autorizada pelo grupo lá. E para a gente aqui, que a gente está aqui, né, eu estou sendo bem honesta, a gente não entende isso bem na nossa cabeça. Que a mãe tem que estar com o filho, não importa que é indígena. Só que tem outras relações, como você está traduzindo para a gente aí, que permeia, né, perpassa a vida da pessoa, que é da cultura dela e não da nossa. E a gente não tem, né, essa visão, assim. Enfim, terminou tudo bem, mas foi um estresse danado de todo mundo, inclusive da equipe. Entendeu? Imagina,
Eu estou até contando para vocês. Agora me veio isso, oh, meu Deus. Eram essas coisas todas que estavam acontecendo e a gente não tinha um olhar do outro lado, né? A gente não só olhar aqui, resolver a questão de saúde de uma criança, mas era uma criança diferenciada, assim, né? Uma coisa totalmente diferente. Sim. E aí, com a sua fala, eu me lembrei de terminar o que eu tinha até esquecido, né? Nesse processo dos sistemas de saúde, o que acaba acontecendo é quando uma pessoa indígena que está na aldeia, ela precisa vir para a cidade para poder fazer uso do sistema de saúde, e aí, mais especificamente, o hospital, tá? Que geralmente é o serviço de saúde que acaba sendo utilizado, acontece inúmeras violações. Assim, inúmeras. Inúmeras, inúmeras e inúmeras. No começo do ano, se eu não me engano, no finalzinho do ano passado, foi aprovada a criação do primeiro hospital indígena dentro dos territórios indígenas. Tá? Isso depois de 22 anos da criação da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena, que já previa isso há muito tempo. E aí, um outro ponto para a gente fazer uma amarra com o que o Franco trouxe, também a gente partir para os dados da minha dissertação, né? Quando a gente fala sobre esses eventos estressores, sobre essa exposição à violência, sobre várias manifestações, expressões da violência, a gente fala sobre um estresse muito alto. E esse estresse ele tem as suas consequências na saúde psicológica. E, geralmente, essas consequências, infelizmente, na população indígena, ela está sendo, a cada ano, expressa mais e mais vezes enquanto suicídio. No começo do ano, foi publicado o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, se eu não me engano, depois eu posso mandar para vocês, em que eles trazem que uma pessoa indígena, seja homem ou seja mulher, comete 3 vezes mais suicídio do que um homem branco ou que uma mulher branca. Comparado com um homem branco e uma mulher negra, se eu não me engano, é 1,5, 1,2 a mais. Tá? Então, suicídio de uma pessoa indígena, ela está sendo aí a grande questão que está sendo vamos dizer assim, né, a expressão máxima da violência que eles estão sofrendo. Né? Então, agora vamos para alguns dados do que foi coletado. Tá? Vamos começar primeiro pelo CIASE. Tá? Esses dados aqui, eles são dos dois distritos sanitários aqui da região sul, o interior e o litoral. Tá? Os dados eles são dos últimos 8 anos, de 2014, perdão, 2015 até 2022. O interior sul, ele é onde tem mais indígenas, tudo bem? Então, acaba também acontecendo aí uma situação de ser aonde mais tem notificações. Só que, se a gente pega para ver as notificações, gente, o interior sul, em 6 anos, ele tem 170 notificações. Enquanto o litoral sul, que aqui está errado, perdão, nos 8 anos, ele tem 29 notificações. A questão do interior, ele não tem dados. Só vai ter dados a partir de 2018. Então, 2015, 2016, 2017, literalmente não existe nada. Esses dados, eles não são acessados, como, por exemplo, a gente acessa o SINAM, o SIM, o SINASC, né? A gente precisa fazer o pedido desses dados para o Ministério da Saúde, a partir da Lei de Acesso à Informação, né? E aí, o que a gente tem identificado é uma predominância da faixa etária suscetível à violência de 10 a 29 anos, sendo muito mais frequente em mulheres, 122 no interior sul e 21 no litoral sul. Homens acabam tendo uma maior notificação a partir dos 20 anos, e também a gente vai ver depois que são algumas notificações, alguns tipos de violência mais específicos. Tá? Aí, aqui são os tipos de notificação, tipo de violência, segundo o CID, tudo bem? E aí eu separei quais foram os mais frequentes. Então, a gente tem aqui, ó, força corporal. No interior sul, a gente teve 16 notificações em mulheres, 3 em homens.
No litoral sul, a gente teve 3 em mulheres, 2 em homens. Tá? Isso é violência por força corporal e violência interpessoal, de uma pessoa com outra. Tudo bem? E a gente chega também na mais chatinha, que eu estou odiando, por meio não especificados, que a gente não tem dado. Tá? E aí, das mulheres, são 44 notificações, dos homens, são 28 notificações. E o terceiro e último são as violências de cunho sexual. Única e exclusivamente abuso sexual em mulheres são 13 notificações, no interior sul, no litoral sul é uma. E aí vem agressão sexual por meio de força física, 11 em mulheres, uma em homem. E depois a gente já vai mostrar para vocês uma... Ah, perdão, aqui eu não peguei, mas a estratificação desses dados, a violência sexual são com meninos de 0 a 5 anos, no interior sul. Então, se a gente soma todas as notificações de cunho sexual, dá por volta, se eu não me engano, de 36 notificações. Tá? Isso daqui é especificamente com base no CIASE. Tá? Então, os dados eles são poucos, porque a gente não tem muitos acessos às informações. E por mais que a gente peça acesso, a gente só tem... Eles só liberam para a gente o tipo de violência, o ano, em qual de ceia aconteceu, e também o tipo... o sexo determinado ao nascimento. A gente não tem acesso a mais nenhum tipo de notificação. Tá? E aí eu separei para vocês, para mostrar também, as notificações do Sinam. E aí essa daqui elas já são umas notificações mais um pouquinho robustas, né, mais completas. E essa daqui que eu vou mostrar para vocês é especificamente do Paraná. Tudo bem? Também aí, na série histórica de 2015 a 2022, a gente tem um total de 1.100 notificações. Nessas 1.100 notificações, 750 são em mulheres, sendo predominante ali em 2018, 2021 e 2022, com mais de 100 notificações. Perdão, 2019 também, com aí 115 notificações. A faixa etária segue aquilo que a gente já tinha visto nos de 6, de 0 a 29 anos. Mulheres. Ixi, aqui eu não acabei colocando, mas lá embaixo tem. Tá? Majoritariamente são mulheres. E aí a gente tem 260, basicamente 300 aí, quase 300 notificações por faixa etária. De 0 a 9, de 10 a 19, de 20 a 29. Tá? A escolaridade, majoritariamente incompleto. Tá? São aí 518 notificações das 1.100, então praticamente metade. O local da violência, a residência, bem mais da metade, são 700 notificações. Aqui é a violência por repetição, majoritariamente não é por repetição, tá? E o tipo de violência. A violência autoprovocada, que a gente pode aí talvez entender enquanto possíveis manifestações de um sofrimento psicológico que venha a culminar no suicídio. Tá? A gente tem 160 notificações. E a principal delas, a violência física, onde foi notificada 757. Numa maior predominância também, com mais de 100 notificações a partir de 2018, 21 e 22. Aí aqui a gente tem a violência sexual, normalmente. A força corporal ou por espancamento, com 525 notificações. E o suposto uso de álcool, predominante em 450 notificações. E uma coisa muito interessante é isso daqui também, sobre como é preenchida as fichas do Sinam. Que as fichas não são preenchidas de forma correta. Aqui para cima ó, tem esse local de violência, que é indústrias e construção. O Paraná é o único estado em que simplesmente não aparece esse campo. Em todos os outros estados que eu pesquisei, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, aparece, menos o Paraná. Estou muito curioso para saber o porquê. E aí, aqui, ó, lembra que são 1.162 notificações, ou seja, seria por volta de 1.160 fichas. Além 250 são preenchidas.
em algumas dos tipos de violência. Geralmente assédio sexual, estupro, atentado ao pudor, pornografia infantil. Não existe preenchimento. O perpetrador da violência, majoritariamente, esse é um dado que me chamou muita atenção, é a mãe, em relação ao pai, né? E também amigo, perdão, cônjuge e amigos, que é bem maior, amigos ou conhecidos, são 218 notificações. E 162 da própria pessoa, que a gente volta para a questão, né, daí de possíveis entendimentos aí de um suicídio ou de uma tentativa de suicídio. A outra parte que me chama muita atenção também da discussão é simplesmente não existe dado sobre o encaminhamento ao setor da saúde e muito menos sobre a evolução do caso. Nenhuma das fichas são preenchidas. O que o orientador que o Daniel trouxe de hipótese é que especificamente esses campos da ficha pode estar sobre responsabilidade do Estado e não houve a notificação para o sistema como um todo. Tá? Mas aí tem uma outra parte, que o ano passado eu também fiz um levantamento sobre as notificações de violência aos povos indígenas na região da Amazônia Legal, que é onde mais existe aí o contingente populacional de indígenas. E esses campos eram todos preenchidos. Eles não eram preenchidos de forma 100% não válidas não, mas que representasse 100% a realidade, né, que a gente conseguisse ter dados brutos interessantes, tá? Mas definitivamente de todos os estados que eu levantei da região sul, nenhum não tem preenchimento de nenhum desses dois campos. Então, como que a gente vai entender como está sendo o acesso à saúde indígena e a promoção à saúde indígena se a gente não sabe quais são os serviços que estão sendo encaminhados, se a gente não tem ideia da evolução do caso? E aí, entender também que essa ficha do SINAM, ela, se for preenchida no hospital, provavelmente o indígena que vive em contexto de aldeamento também está representado aqui. Porque ele também vai fazer acesso, uso desse serviço, então, consequentemente, ele também vai ser notificado a partir dessa ficha. E a gente não tem informação nenhuma. Tá? E da minha parte era isso, pessoal. Esses são os dados que a gente está trabalhando, um pouco aí das reflexões que a gente tem feito para a dissertação. Espero que consiga ajudá-los também nessa nova caminhada de vocês. Arrasou, Igor, muito bom. Muito, muito bom, viu? Nossa, a gente vai ficando meio